Oi? Na verdade eu nem sei porque eu tô fazendo isso aqui, falando bem a real, simplesmente tava pensando sobre isso e resolvi falar sobre. Provavelmente alguém já deve ter falado sobre isso na internet, ou talvez ninguém falou porque é muito óbvio que eu vou falar e... Enfim, é porque eu não tinha com quem falar isso aqui, então eu simplesmente tive a ideia de postar aqui no meu antigo canal. Mas enfim, vamos pro assunto que eu tava a fim de falar. Então, basicamente, o que eu tava pensando esses dias era como alguns animes hoje em dia conseguem ser tão bons e outros que eram bons conseguem meio que piorar. Esse é o intuito principal do vídeo, eu vou sair um pouquinho desse ponto lá mais pro fim. Tudo isso que eu vou falar é em base da minha opinião sobre, então não é como se eu manjasse muito sobre esse assunto. E eu queria dividir esse vídeo para falar de 3 tipos principais de animes. E quando eu falo tipo, não é sobre gênero, nada do tipo, mas de como o anime se comporta e muda com o passar do tempo. Por exemplo, para ficar claro o que eu quero dizer, o primeiro tipo de anime é o que mais acontece hoje em dia, o que você vê com mais frequência, que é aquele anime que começa embaixo e vai subindo aos poucos, vai subindo com o tempo. Eu vou usar muito esses gráficos que estão aparecendo na tela agora para ficar mais fácil de entender, né? Porque às vezes eu falando não fica tão intuitivo quanto esses gráficos aí. Esse tipo de anime é o mais frequente, por exemplo, qualquer anime que você vê hoje em dia, na maioria das vezes ele começa simples, começa com uma história e vai se desenvolvendo. Os que me vêm à mente agora, assim, pensando rápido, são 86, Bungo Stray Dogs, Steins Gate, Ansatsu, Kyoshitsu, Shadows House, Tengoku Damaikyo, Vivi Florichai Song. Mas coisas já dá pra exemplificar o que eu quero dizer. Por exemplo, Steins Gate, quem já assistiu sabe que nos primeiros episódios ele é bem parado, assim. E só depois do quinto, mais ou menos, ali que ele começa a realmente se desenvolver, ali começa a subir. Outro exemplo é Shadows House, que pra mim, a primeira temporada, ela não foi ruim, mas digamos que ela foi bem estacada. Ela teve um enredo interessante e tudo, melhorando, mas bem aos poucos. Que não foi o caso da segunda temporada, porque nela, o anime que tava subindo devagar, do nada teve um pico e subiu muito mais rápido na segunda temporada. Eu não vou falar sobre todos ali que eu mencionei, porque como esse primeiro tipo, como eu disse, ele é o mais comum, ele é o mais frequente, os gráficos dele, né, entre aspas, vão ser todos bem parecidos. Então nem adianta muito me alongar nesse tipo aqui. Vamos pro segundo tipo já, que esse aqui é mais polêmico. Que são os animes que podiam até fazer parte do primeiro grupo, mas desceram por algum motivo. Alguns que eu lembro aqui de cabeça são Darling in the Franxx, Kanojo Karishimasu, Masamune Nikon no Revenge, Oshinoko, e calma lá que eu já vou explicar porque que o Oshinoko tá aqui dentro, tá? Não tô falando que o anime é ruim, eu já vou explicar. O problema de cada um desses animes, ele é bem distinto um do outro, então nesse ponto aqui, nesse tipo de anime eu vou demorar um pouquinho mais pra explicar. Começando por Darling mesmo, o ponto que fez ele decair, eu não sei se foi exatamente preguiça ou falta de orçamento, porque quem lê o mangá sabe que o final dele é muito mais bem desenvolvido e muita gente acha bem melhor que o final do anime. O anime, basicamente, eu não sei se eles fizeram daquele jeito, porque eles realmente queriam fazer um final diferente do mangá, ou se eles não tiveram um orçamento, ou foi preguiça. Tem essas 3 opções. Porque, pra mim, não faz sentido você ter um material ali, né, que é o mangá, a obra original, de uma forma bem melhor desenvolvida. Basicamente, você tem o material pronto e faz um anime de uma forma pior. Pra mim, não faz sentido ser preguiça, porque eles já tinham tudo pronto, era só adaptar pro anime. Então, provavelmente, foi falta de orçamento. Eu não sei se foi isso mesmo, né, só o meu palpite. Eu nunca pesquisei sobre isso, porque que eles fizeram um final de anime diferente do mangá. Mas, se eles realmente quiseram fazer um final diferente, porque sim, porque eles quiseram, na minha opinião, não ficou bom, não foi uma boa ideia. O próximo que eu queria falar é o Kanojo Karishimasu, que pra mim tava uma proposta muito boa no começo, a ponto de eu começar a ler até o mangá depois que eu terminei o anime. Aí que foi o meu erro. Eu diria que Kanojo, o problema dele foi o oposto de Darling, porque enquanto o Darling encurtou demais a história, Kanojo estendeu demais a história do mangá. E eu já vou explicar o porquê que eu parei de ler aqui. Basicamente, pra exemplificar Kanojo, começou ok, começou como qualquer anime de romance começa, né? Um romancezinho ali, normal, slice of life, e foi melhorando. Pra mim, ele tava bom até o arco do filme. Quem leu vai saber do que eu tô falando. Então, pra mim, assisti o anime, li o mangá até o arco do filme. Até ali, mano, o anime tava show de bola, tava muito bom. Mas a partir do arco do filme, como tá mostrando no gráfico aí na tela, foi basicamente isso. Ele foi até o arco do filme, né? E depois foi descendo. Então, por que aconteceu isso? Eu acredito que seja por ganância financeira do próprio autor. E isso é muito triste, porque provavelmente o que o autor pensou?
Eu tô sem ideia aqui pra fazer mais coisa e vou enrolar, porque assim eu vou continuar ganhando dinheiro. Muita gente ficava muito pistola com isso, de verdade. Quando eu lia no Manga Livre e antigamente tinha discos, né? Hoje não tem mais. Mas era basicamente um chat ali que você consegue conversar com as pessoas sobre o capítulo que você leu e tal. Eu sempre via, a cada capítulo que eu lia, todos os comentários eram, mano, parei de ler aqui, galera falou, vocês não vão me ver nos comentários e tal. Então muita gente tava dropando o mangá por causa dessa enrolação toda. Mas eu continuei porque eu realmente queria ver o Guerra da naquela história. Eu realmente ainda tava tentando. Mas o motivo de eu parar de ler foi o fatídico capítulo 218. Bom, que foi onde o autor simplesmente enlouqueceu e transformou a obra dele num hentai. E isso não é nem meme. E esse foi o motivo de eu parar de ler. Então, eu não sei se continuou daquele jeito. Eu acredito que não. O autor não fez isso e continuou fazendo isso por vários capítulos. Que ele recebeu muito hate nesse capítulo. Eu lembro. Saiu até, tipo, notícia na Crunchyroll, se eu não me engano. Eu acredito que ele não continuou fazendo isso. Mas eu parei de ler ali. Eu meio que perdi a paciência com ele. O que é uma pena, falando bem a real. Porque esse anime, ele tinha muito potencial. Ele tava se desenvolvendo bem. A progressão de personagem tava bem interessante. Mas é uma pena também porque, pra mim, a arte desse mangá, nossa, era uma das mais bonitas, assim. Então, agora sobre Masamune, é um caso diferente, que eu fico com receio de comentar, porque ele não acabou ainda. Eu não li o mangá, eu só tô assistindo, e não acabou a segunda temporada. Então, eu fico meio com receio, mas eu vou falar aqui. O ponto desse anime é que ele simplesmente se perdeu na proposta inicial dele. E eu vou explicar por quê. Por exemplo, no próprio nome do anime, você já vê que a história vai ter alguma coisa relacionada com vingança, né? Revenge, pra quem não sabe, de inglês pra português, é vingança. Então, se sabe que vai ter alguma coisa relacionada com vingança. E, realmente, na primeira temporada, tem. Mas a segunda, parece que eles só se esquecem da proposta, tá ligado? E isso não faz sentido pra mim, isso é muito absurdo. Eu prefiro pensar que eles pegaram a proposta principal do anime, da primeira temporada do anime, e usaram apenas como um gatilho pra criar outra problemática pra ser resolvida no decorrer da história da segunda temporada, que é basicamente o que eles estão fazendo agora. Se for isso mesmo, eu acho que foi um desperdício, porque a ideia desse anime tava muito boa no começo, e eles basicamente pegaram a ideia principal e transformaram ela numa ideia secundária só pra criar outro plot. Então, pra mim, não fez sentido, e é por isso que esse anime também desceu pra mim. Passando pra Oshinoko, calma lá, eu não tô falando que o Oshinoko é ruim, já vou deixar claro aqui. Pra mim, não tem literalmente nenhum problema com o Oshinoko, tá? O Oshinoko em si não tem problema nenhum. Então, eu só queria destacar uma coisa sobre o gráfico dele. Se vocês for ver aí na tela agora, o gráfico que eu fiz dele, se você reparar bem, ele é realmente um anime extremamente bom. Mas do primeiro episódio pro restante, você viu que teve uma decaída. E esse é o único ponto do vídeo que eu posso falar sem medo, que não é só a minha opinião, não é só eu que penso isso. Eu tenho provas que muita gente pensa assim, que é o próprio MAL. Pra quem não sabe, o My Anime List, se você for olhar no passado, né, quando só tinha lançado um EP de Oshinoko, o primeiro, né, que foi o EP hype dele, o Oshinoko, ele ficou no top 1 de melhores animes. Mas depois, né, ele foi decaindo, não durou muito tempo esse hype, só o primeiro EP, e depois foi decaindo, mas o anime continua muito bom. Se você for entrar no My Anime List agora, você vai ver que a nota dele é muito boa. O que eu queria dizer com isso, não tem problema nenhum não continuar no nível do hype inicial, mas o problema é que isso gera tanto hype nas pessoas, tantas expectativas das pessoas, que às vezes elas acabam se decepcionando com o anime depois. Eu não acho que isso aconteceu com o Oshinoko em específico, porque, como eu disse, continua sendo um anime muito bom, mas muitos outros animes, sabe, que tenham a ideia de fazer isso e depois as pessoas, né, que assistirem se decepcionarem com o restante do anime e não só com o hype inicial, porque nenhum anime vive com hype inicial. Bom, então basicamente o que eu quis dizer é que é muito difícil um anime continuar no hype o tempo inteiro. E não é nem natural isso, é praticamente impossível. É o que eu diria se não existisse o terceiro e último tipo aqui desse vídeo que eu vou explicar, que são simplesmente os animes favoritos. Eu admito que esse tipo aqui ele é extremamente mais específico e pessoal que os outros dois, então eu queria colocar muito ele nessa lista mesmo assim. Que são simplesmente os animes que são muito bons do começo ao fim, do ponto de vista pessoal, obviamente. E aqui já entra uma polêmica, né? Porque a sua definição de anime favorito pode ser diferente da minha. Pode ser até parecida, talvez, mas tem algumas exceções. Por exemplo, o próprio Steins Gate é um dos meus animes favoritos, mas ele não entrou nesse tipo aqui, porque pra mim ele não foi hype do começo ao fim. Então esse meu tipo de animes favoritos ainda assim tem algumas exceções. Mas enfim, dentre os meus animes favoritos eu posso citar Erased, Haigyou Suru, Shinshun
Tokyo Arrow, mais conhecido como Bunny Girl, né? Kimi no Uso, Link Click, Tsukigakirei e Violet Evergarden. Vou citar esses aqui. E se você conhece esses animes aqui, você já vai notar que todos eles pelo menos têm uma coisa em comum, que é ter aquele momento que te quebra emocionalmente. Eu gosto muito desse tipo de anime. É um tipo assim que se tem no anime, eu já considero muito, sabe, o anime. E dentre todos esses que eu falei, eu queria dar um destaque para Link Click, pois diferente dos outros, esse anime aqui, ao invés de ele ter apenas alguns momentos emotivos, ou às vezes só um, como teve no filme de Bunny Girl, né? Ele tem basicamente em todos os episódios, de forma constante, o que pra mim foi uma surpresa, que eu, de verdade, eu nunca tinha visto isso. Mesmo gostando, né, desse tipo de anime, eu não sou de chorar muito assistindo nada, assim, eu sempre tento segurar o choro o máximo possível, mas esse anime, basicamente, eu tive que segurar o choro em todos os episódios, cara, e alguns eu realmente só não consegui. Tá certo que dos outros que eu citei também aconteceu isso, mas com muito menos frequência, tirando o Violet Evergarden, que também tem uma certa frequência, assim, de cenas emotivas, mas não tanto quanto o Link Click, pelo simples motivo da trilha sonora. Assim, mano, a trilha sonora de Link Click é extremamente incrível. Eu não sei dizer o que tem nela que me pega tanto aquela trilha sonora. Não dizendo que a trilha sonora de Violet Evergarden é ruim, e dos outros animes ali é ruim. Na verdade, elas são muito lindas, principalmente a de Violet Evergarden, eu acho a trilha sonora muito boa, mas eu não sei porquê, por algum motivo a de Link Click me pegou muito, muito mais. Sobre os outros ali animes, basicamente, eles me quebram só no final mesmo, sabe, que tem aquela cena emotiva de final de anime. Basicamente todos eles são, né? Só o filme de Bunny Girl, que acho que não é bem no final, mas é nas partes finais. E também queria dar um último comentário aqui sobre Tsukigakirei. Mano, simplesmente é um anime que esfregou na cara de Darling, de Darling T. Franks, como que se faz um final bom, e eu vou explicar o porquê. Bom, quem assistiu sabe que nos minutos finais meio que rola uma cinemática do anime, e só nela já tem mais desenvolvimento que muita obra aí, né? Kanojo Kuresimasu. Eu não sei porque eu fiz isso, foi extremamente cringe, né? Mas isso foi uma sacada muito boa, sério, porque esse anime, ele era basicamente um template de animezinho de romance escolar, simplesmente isso. Mas com essa sacada, ele, digamos, realmente conseguiu me surpreender e virou um dos meus animes favoritos. Mas acredito que é isso que eu queria falar. Esse vídeo foi um exemplo gravado dos típicos pensamentos que eu tenho quando eu tô no banho, então eu não sei se ficou interessante de assistir isso aqui, mas enfim, se você assistiu até aqui, até o final, muito obrigado. E é isso aí, falou, pô. Caraca, fiquei sem voz, mano. Você é louco.